Olá, meus amigos, tudo bem? Já virou tradição. Quando há um simulado aqui no Tiradentes, que sou eu que seleciono as questões, semana seguinte uma live comentando todas. E aqui estou para que isso aconteça. Vou começar essa live pedindo desculpa ao pessoal pela questão 9. O que acontece, pessoal, é porque às vezes você pega numa maratona muitas questões, muitos materiais para resolver, e aí eu digitei uma informação errada num item na questão 9. Que acabou gerando uma alteração de gabarito, tá certo? Mas aí vocês não se preocupem não, que eu mandei já o PDF com a correção desse item, tá certo? E, inclusive nessa live a questão já está modificada para dar tudo certo, beleza? Preste atenção, é aquilo que eu disse, juntos até a posse, em nome de Jesus. Vamos à lousa. Vamos lá, primeira questão. Questãozinha de ordenação lógica. Vamos lá. São 4 pessoas, vou pegar só as iniciais, certo? A, B, C e D. Estão sentados ao redor de uma mesa circular. Tá aí, 4 pessoas, né? Sabe-se que D, no caso Dário, está de frente para a Cíntia. Pessoal, muita gente, quando eu estou resolvendo esse tipo de questão em sala, tem dúvida. Professor, onde é que eu boto, pessoal? Porque às vezes eu boto da esquerda para a direita, o senhor bota em cima. Tanto faz, que quando você virar a mesa, vai cair no mesmo canto. Tá certo? Dário está de frente para a Cíntia. Então eu vou botar o Dário aqui embaixo. De frente para a Cíntia aqui em cima. Fechou? Que por sua vez está à esquerda de Bianca. Então a Cíntia está à esquerda de Bianca. Porque quando vem esse que, ele está falando de quem está mais próximo dele. No caso aqui a Cíntia. Tá certo? Então de novo, ó. Dário está de frente para a Cíntia. Tá aqui o Dário está de frente para a Cíntia. Que por sua vez está à esquerda de Bianca. Então a Cíntia está à esquerda de Bianca. Então a Bianca está aqui. A Bianca está aqui. Porque a Cíntia está à esquerda de Bianca. Ó. À direita de Bianca estaria o Dário. À esquerda de Bianca, a Cíntia. Fechou. Sobrou o Abel para cá. Morreu. Tá certo? Dário está de frente para a Cíntia. Que por sua vez, ou seja, a Cíntia está à esquerda de Bianca. Então aqui a Bianca, a Cíntia está à sua esquerda. Fechou. Sobrou para o Abel ficar aqui. Item A. Podemos afirmar que A. Abel não está de frente para a Bianca. Abel está de frente para a Bianca. Como ele está dizendo que não está, errado. B. Abel está de frente para a Cíntia. Abel está de frente para a Bianca e não de Cíntia. O item B está errado. C. Dário está à direita de Bianca. Se você prestar atenção na Bianca, o Dário está à direita de Bianca. Certíssimo. Resposta item C de crush. Item C de crush. Beleza? Vamos à segunda, uma questãozinha de sequência lógica envolvendo datas. Ele diz assim, ó. 24 de abril de 2022 é um domingo. Em que dia da semana será 24 de abril de 2023? Tá certo? 24 de abril de 2022 é um domingo. 24 de abril de 2023 vai ser que dia? Pessoal, pega o bizu, uma questão clássica de datas. Ele te dá uma data, diz qual é o dia da semana e pergunta, exatamente daqui a um ano, vai cair em que dia? Nesse tipo de questão, o segredo está no final do mês de fevereiro. O segredo está no final do mês de fevereiro. Se eu passar pelo final de fevereiro de um ano não bissexto, você joga um dia para frente. Se eu passar pelo final de fevereiro de um ano bissexto,
você joga 2 dias para frente, tá certo? Dica: o ano bissexto ele coincide com o ano olímpico. Se bem que ano passado eu tenho que fazer aqui uma ressalva, que ano passado, em 2021, teve a Olimpíada, mas na verdade essa Olimpíada era para ter acontecido em 2020. Foi em caráter extraordinário por causa da pandemia, tá certo? Então o ano bissexto coincide com o ano olímpico, que era para ter sido em 2020 e acontece a cada 4 anos, 2020 o próximo, 2024, de 4 em 4 anos o próximo, 2028 e por aí vai, tá certo? Ok? Então ele te deu uma data, diz qual dia da semana e pergunta exatamente daqui a um ano vai cair em que dia da semana. O segredo está no final do mês de fevereiro. Se eu passar pelo final de fevereiro de um ano não bissexto, jogo um dia para frente. Se eu passar pelo final de fevereiro de um ano bissexto, jogo 2 dias para frente. Eu estou em abril de 2022, quero passar para abril de 2023, então eu termino abril de 2022, aí vem maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, terminei 2022, aí vem janeiro de 2023, fevereiro de 2023, nessa questão especificamente falando, eu vou passar pelo final de fevereiro de 2023. 2023 é o próximo ano. Anos ímpares nunca vão ser bissexto, pega o bizu. Próximo ano vai ter Olimpíada? Não. E ainda é ímpar. Ou seja, nessa questão de abril de 2022, para eu chegar em abril de 2023, eu vou passar pelo final de fevereiro de que ano? 2023. 2023 é ímpar. Isso quer dizer que ele não é bissexto. Se ele não é bissexto, eu jogo um dia para frente. Um dia depois de domingo, de cabeça dá o quê? Segunda. Segunda. Resposta item A, de aprovado. Resposta item A de aprovado. Tá certo? Ok aí? Beleza? Em nome de Jesus você chegará lá. 3. Analise as proposições abaixo. 1. Existe professor que não é rico. 2. Algum professor não é rico. 3. Todo professor não é rico. Existe a negação da proposição todo professor é rico apenas em. A questão aí está te exigindo a negação do todo A é B. A negação do todo A é B. Pega o bizu, pessoal. Ninguém nega o todo com todo e ninguém nega o todo com nenhum. Você quer negar o todo, você começa com algum, pelo menos um, ou existe, repete a primeira e nega a segunda. A primeira parte é o que está entre o todo e o verbo, seria A. A segunda parte do verbo para frente seria é B, tá certo? Então, pega o bizu. Você quer negar o todo, você começa com algum, pelo menos um ou existe, repete a primeira parte e nega a segunda. A primeira parte é o que está entre o todo e o verbo, no caso seria o A segunda parte do verbo para frente seria B. Nega para mim das 3 formas que todo professor é rico, vai. Algum professor não é rico, pelo menos um professor não é rico, existe professor que não é rico. Nega para mim das 3 formas que todo A é B. Algum A não é B, pelo menos um A não é B, existe A que não é B, tá certo? Então, de novo, as possíveis negações para todo professor é rico. Vamos só logo separar a primeira parte da segunda, né? O que está entre o todo e o verbo, que é professor, é a primeira parte. Do verbo para frente é rico, seria a segunda. Nega para mim das 3 formas que todo professor é rico. Algum professor não é rico. Pelo menos um professor não é rico. Existe professor que não é rico. Note que a 1 e a 2, elas negam corretamente o todo professor é rico.
Eu não nego o todo usando o todo. Então, o item certo é aquele que diz que são 1 e 2. 1 e 2, item C. C de crush. C de crush. Beleza? Vamos para frente. Questão 4. Assinale dentre as alternativas a seguir aquela que não representa uma proposição. Pessoal, pega o bizu. Proposição diferente de sentença aberta. Proposição diferente de sentença aberta. Proposição: eu consigo jogar um verdadeiro ou falso. Sentença aberta: eu não consigo jogar um verdadeiro ou falso, certo? A proposição é toda sentença declarativa onde eu consigo atribuir um valor lógico, ou seja, dizer se algo é verdadeiro ou falso. Já a sentença aberta, eu não consigo valorar, ou seja, eu não consigo atribuir um verdadeiro ou falso. Não esquece que a proposição também pode ser falsa. A proposição também pode ser falsa, certo? A. Fortaleza é a capital da Rússia. Dá para jogar um verdadeiro ou falso? Dá. Então é uma o quê? Proposição. B. Ninguém ensina ninguém. Ninguém ensina ninguém. Dá para jogar um verdadeiro ou falso? Dá. Se dá para jogar um verdadeiro ou falso, também é uma proposição. Cuidado com o item C. X ao quadrado mais 4x menos 5 igual a 2. Para x igual a 3. Pega o bizu. Se tivesse assim, ó, x ao quadrado mais 4x menos 5 igual a 2. Se for só isso aqui. X ao quadrado mais 4x menos 5 igual a 2. Como eu não sei qual o valor de x, não daria para jogar um verdadeiro ou falso. Aí seria uma sentença o quê? Aberta. Se vier só assim, x ao quadrado mais 4x menos 5 igual a 2. Como eu não sei quem é o x, não daria para jogar um VOF, sentença aberta. Até aqui é uma sentença aberta. Só que você prestar atenção, lá no final ele diz quem é x. Disse ou não disse? Disse. A partir do momento que ele diz quem é x, aí sim, dá para jogar um VOF. Se dá para jogar um VOF, é o quê? Proposição. Se não tivesse esse final para x igual a 3, seria uma sentença aberta, certo? D. O índice de criminalidade da cidade cresceu 15% em 2022. Que cidade? Pega o bizu. O índice de criminalidade da cidade cresceu 15% em 2022. Que cidade? Eu não sei. Se eu não sei de que cidade ele está falando, como é que eu vou jogar um VOF? Não dá. Não dá para jogar um VOF. Se não dá para jogar um VOF, trata-se de quê? De uma sentença aberta. Como ele quer o que não é proposição, ele quer a que é sentença aberta. Resposta item D. De Deus nos ajude, amém. Professor, quer dizer então que é só por causa da cidade? Sim. Se ele dissesse assim, ó, o índice de criminalidade da cidade de Fortaleza cresceu 15% em 2022. Aí seria proposição. Mas a partir do momento que ele fala, o índice de criminalidade da cidade cresceu 15% em 2022, eu não sei de que cidade ele está falando. Como eu não sei de que cidade ele está falando, não dá para rogar um VOF, sentença aberta. Resposta item D. Beleza? Quinta questãozinha de efeito dominó. Ana é fiel ou Bia é fiel? Se Bia é fiel, então Cris é infiel. Cris é fiel se e somente se Dani é infiel. Dani é infiel. Bem, você vai começar pela proposição simples, que é aquela que tem ideia única, que no caso seria quem? Dani é infiel. Eu digo que ela é o quê? Verdadeira. Onde é que eu tenho algo parecido com Dani é infiel? Dani é infiel. Igual ou diferente?
igual. Então, se aqui é verdadeiro, aqui também é o quê? Verdadeiro. Beleza? Qual foi o conectivo que apareceu aqui? Se e somente se. Não esquece. Nas questões de efeito dominó, a princípio, as proposições compostas, elas são o quê? Verdadeiras. A princípio, as proposições compostas são verdadeiras. Então, você tem que fazer os devidos ajustes para que isso aconteça. Utilizando as regras da tabela verdade. Qual foi o conectivo que apareceu aqui? Se e somente se. Qual é a regra do se e somente se? Será verdadeiro se possuírem os mesmos valores lógicos. Então, por se e somente se isso é verdadeiro, tem que ter o mesmo valor lógico. Se aqui é V, então Cris é fiel, também vai ser o quê? V. Isso é o que eu chamo de ajuste. Fechou? Continua. Continua. Onde é que eu tenho algo parecido com Cris é fiel? Cris é infiel. Se ela é fiel é verdadeiro, ela é infiel é o quê? Falso. Se ela é fiel é verdadeiro, ela é infiel é falso. Qual foi o conectivo que apareceu? Se então. Qual é a regra do se então? Será falso na Vera ficha. Onde tiver se então, tu foge da Vera ficha. Porque se der Vera ficha, ela não vai ficar falsa, mas tu não sabe que essa proposição composta tem que ser verdadeira. Então, resumindo, quando tiver se então, foge da Vera ficha. Essa primeira parte, bi é fiel, pode ser verdadeira? Não. Porque senão vai dar Vera ficha e vai tornar a sentença falsa. Como ela não pode ser verdadeira, ela só pode ser o quê? Falsa. Isso é o ajuste. Onde é que eu tenho algo parecido com bi é fiel? Bi é fiel. Igual ou diferente? Igual. Então, se aqui é falso, aqui também é o quê? Falso. Qual foi o conectivo que apareceu? Ou. Qual é a regra do ou? Será verdadeiro se aparecer verdadeiro. Resumindo, tem que aparecer verdadeiro. Se o verdadeiro não veio da segunda, só pode ter vindo da primeira. 2 momentos para resolver esse tipo de questão. Primeiro, jogar os valores lógicos no enunciado. Fiz. Agora, análise dos itens. Vamos para o item A. Tem conectivo? Tem. Qual é? I. A primeira parte diz que Cris é fiel. Cris é fiel é o quê? Verdadeiro. Bota um Vzinho aqui. Depois diz que Bia é fiel. A segunda parte, Bia é fiel. Bia é fiel é o quê? Falso. Qual foi o conectivo que apareceu no item A? I. Qual a regra do I? Será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Ambas são verdadeiras? Não. Então, o item A está o quê? Falso. B, tem conectivo? Tem. Qual é? I. Circulei. A primeira parte do item B diz que Ana é fiel. Ana é fiel é o quê? Verdadeiro. Depois diz que Cris é fiel. Se Cris é infiel é falso, Cris é fiel é o quê? Verdadeiro. Qual foi o conectivo que apareceu no item B? I. Qual a regra do I? Será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Ambas são verdadeiras? Sim. Então está o quê? Verdadeiro. Resposta item B. Beleza? Vamos para 6. Sejam as proposições x e y, onde o x é verdadeiro e o y é falso. Tá certo? Então, com relação às proposições compostas, o item verdadeiro é questão típica de tabela verdade. Beleza? Vamos para o item A. Tem conectivo? Tem. Qual é? I. Circulei. Ele começa dizendo que o x é verdadeiro. Então, onde tem x, eu coloco o quê? Verdadeiro. Depois ele fala y. O y é o quê? Falso. Veja bem. Onde tem x, eu coloco verdadeiro. Onde tem y, eu coloco falso. Qual foi o conectivo que apareceu? I. Qual a regra do I? Será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Ambas são verdadeiras? Não. Então era para ser o quê? Falso. Como ele disse que é verdadeiro, o item A está o quê? Errado. Estou só aplicando a regra da tabela verdade. Ó. Ele diz que o x é verdadeiro, está aqui x verdadeiro. Diz que o y é falso, está aqui y falso. E qual foi o conectivo que apareceu? I. Qual a regra do I? Será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Ambas são verdadeiras? Não. Então era para ser o quê? Falso. Como ele diz que é verdadeiro, o item A está o quê? Errado. B. Apareceu o conectivo? Apareceu. Qual foi? Se então. Circula.
A primeira parte do item B fala X. X é o quê? Verdadeiro. A segunda parte ele fala Y. Y é o quê? Falso. Pessoal, qual é a regra do sim então? Será falso na Vera Fischer. Será falso na Vera Fischer. Quem foi que apareceu? Vera Fischer. Então realmente é ou não é falso? É. Resposta item B. Resposta item B. Só aplicar a regrinha da tabela verdade. Tá legal? Ok? Questão 7. Questão 7. Ele fala na contrapositiva. Ele fala na contrapositiva. Bem, vou destacar aqui. A contrapositiva é a principal equivalência cobrada nos concursos. Qual é o procedimento dela? Você vai negar as duas e vai inverter a ordem. Nega as duas e inverte a ordem. A contrapositiva é uma das equivalências do sim então. O conectivo muda nela? Não. O sim então permanece. Qual é o procedimento? Vamos lá. Você vai negar as duas e vai inverter a ordem. Nega as duas e inverte a ordem. Tá certo? O sim então vai permanecer. Negue que os preços aumentam. Os preços não aumentam. Negue que as vendas caem. As vendas não caem. Neguei as duas, não foi? Agora eu vou inverter a ordem. Como é que vai ficar? Vai. Se as vendas não caem, então os preços não aumentam. Se as vendas não caem, então os preços não aumentam. Se as vendas não caem, então os preços não aumentam. Resposta item D. Então pega o bizu. A contrapositiva é a principal equivalência cobrada nos concursos públicos. É uma das equivalências do sim então. Do sim então pelo sim então. Qual é o procedimento? Nega as duas e inverte a ordem. Nega as duas e inverte a ordem. Tá certo? Bora para 8. Uma questãozinha de verdades e mentiras. Essa aqui já é um nívelzinho mais pesado, né? Ó, são 3 vidros, o X, o Y e o Z. 3 cores, vermelho, branco e preto. 3 falas, 3 coisas associadas a outras 3. 3 falas, onde ele diz que apenas uma é verdadeira. Trabalho muito esse tipo de questão com as minhas turmas, tá certo? Esse tipo de questão aqui, 90% dos concurseiros não conseguem fazer. Pode acreditar no que eu estou dizendo. O índice de erro é altíssimo, mas tem um bizu para fazê-lo. 3 coisas associadas a outras 3. 3 falas. O que é que eu costumo dizer? Onde tem repetição de informação é falso. Onde tem repetição de informação é falso. Onde não tem é verdadeiro, certo? Onde tem repetição de informação é falso, onde não tem é verdadeiro. O que mais que é importante? A falsa você nega. A verdadeira você repete, tá certo? Um bizu para resolver esse tipo de questão. Mas esse bizu só serve para esse tipo de questão. 3 coisas, no caso os vidros, associadas às cores, a outras 3. 3 coisas associadas a outras 3. 3 falas, onde ele diz que só um é o quê? Verdadeira. Pega o bizu. Onde tem repetição de informação é falso. Onde não tem é o quê? Verdadeiro. A falsa você nega, a verdadeira você repete. Note que a repetição de informação veio da cor. Cor branca, cor branca. Onde tem repetição de informação é falso. Onde não tem, verdadeiro. A falsa você nega. Professor, por que a falsa eu nego? Se algo é falso, a sua negação será verdadeira. Tá certo? Por isso que você nega. E a verdadeira repete. Se a verdadeira repete, repete. Y
não é preto. Se a falsa tu nega, negue que X não é branco. X é branco. Você toma cuidado, porque quando eu vou negar uma que já tem um não, é só cortar o não, né? A falsa você não nega? Então quando eu vou negar uma que tem não, é só tirar o não. X é branco. A falsa você nega. Negue que Z é branco. Z não é branco. Bem, já deu para cravar que o X é o quê? Branco. Então já saiu o X, já saiu o quê? O branco. O que é que sobrou de cores? O que é que sobrou de cores para Y e Z? Vermelho e preto. O Y pode ser branco? Não, porque é o X. Então ou ele é preto ou ele é vermelho. Isso aqui está dizendo que não é preto. Isso quer dizer que o Y é o quê? Vermelho. Y é vermelho. Saiu o Y, saiu o vermelho. Só sobrou agora o Z e o preto. Pela lógica, Z é preto. Fechou. Só pegar o bizu. 3 coisas associadas a outras 3 falas. Onde tem repetição de informação é falso, onde não tem é verdadeiro. A falsa você nega, a verdadeira você repete. Chegamos à conclusão aí. Podemos afirmar corretamente que A, ele começa dizendo que o X é vermelho. Na verdade o X é o quê? Branco. O item A está errado. B, ele começa dizendo que o X é vermelho. Na verdade o X é branco. Falso. C, ele começa dizendo que o X é preto. Na verdade o X é branco. Falso. D, ele diz que X é branco. Certo. Diz que Y é vermelho. Certo. E Z é preto. Certo. Resposta item D. Resposta item D. 9. Essa é a questão que eu disse que tinha que fazer a alteração. Ontem mesmo, várias pessoas me disseram: professor, não tem nenhum erro na questão 9, não? Infelizmente, sim. Mas aqui na live eu já coloquei com alteração, certo? 3 pessoas, Alves, Bruno e Caio. Um é cearense, o outro é paulista e o outro é capixaba. Um tem um filho, o outro tem 2 e o outro tem 3. Vamos aqui montar logo devagarzinho aqui. Alves, Bruno, Caio. Um é cearense, o outro é paulista e o outro é capixaba. Um tem um filho, o outro tem 2, o outro tem 3. Bem, pessoal, a questão correta, que eu até mandei um PDF nos grupos de WhatsApp, já foi com alteração. Essa aqui, a correta é essa, certo? Tá aqui, ó. As pessoas, Alves, Bruno e Caio, certo? Porque veja bem, aqui, se você prestar atenção, muita gente me pergunta isso, é bom dizer: professor, do jeito que eu quiser montar a tabela vai dar certo? Vai. Mas você quer a maneira mais fácil ou mais difícil? Eu quero a mais fácil. Então, de onde partirem as dicas? De onde partirem as dicas na vertical? O restante na horizontal, certo? Se você prestar atenção, das 5 dicas, 3 partiram de nomes e 2 partiram de regiões, né? Cidades aí. São Paulo e Espírito Santo, certo? O que é que prevaleceu? Não foram os nomes? Por isso que eu botei os nomes aqui na vertical. Fechou? Então vamos logo para que ele crava. Bruno não é cearense. Bruno e cearense. Não. Caio não tem um filho. Caio e um filho. Não. Alves tem 3 filhos. Alves e 3 filhos. Sim. Se o Alves tem 3 filhos, ele pode ter um?
Não. Ele pode ter 2? Também não. Se quem tem 3 filhos é o Alves, o Bruno pode ter 3 filhos? Não. O Caio pode ter 3 filhos? Também não. Olha a brecha que já apareceu aqui. Se um filho, quem tem um filho, nem é o Alves nem o Caio, só pode ser o Bruno. Se o Bruno tem um filho, ele pode ter 2 filhos? Não. Se quem tem 2 filhos nem é o Alves nem é o Bruno, só pode ser o Caio. Opa, já amarrei as pessoas com o número de filhos. Tá legal? Aí ele diz assim, ó, o Paulista tem um filho. Quem é que tem um filho? Não é o Bruno? Então o Bruno é o quê? Paulista. Se o Bruno é paulista, ele pode ser capixaba? Não. Se o paulista é o Bruno, o Alves pode ser paulista? Não. O Caio pode ser paulista? Também não. Tá certo? Então, ó, tá faltando o Alves e o Caio. Alves e Caio, ó. Um é cearense, o outro é capixaba, tá certo? Aí ele diz bem aqui que o capixaba não tem 2 filhos. Rapaz, o capixaba é um dos 2. Ó, porque o paulista é o Bruno, né? Um tem 2, o outro tem 3, né não? O Caio tem 2 e o Alves tem 3. O capixaba não tem 2 filhos. Se o paulista tem um filho, o capixaba não pode ter um filho. E o capixaba também não tem 2 filhos, então o capixaba só pode ter o quê? 3 filhos. Quem tem 3 filhos não é o Alves? Então o Alves é o quê? Capixaba. Se o Alves é capixaba, ele pode ser cearense? Não. Se o capixaba é o Alves, pode ser o Caio? Não. Sobrou para o Caio ser o quê? Cearense. Fechou. De acordo com essas informações, pode-se afirmar que o cearense tem 2 filhos. O cearense é o Caio, tem 2 filhos. Resposta item A. Resposta item A. Peço perdão a vocês, né, que no simulado, aqui eu tinha botado não, né, aí deu uma diferençazinha lá, tá certo? A questão vai ser anulada, infelizmente, mas na verdade o erro dela, o correto seria tirar o não, que no simulado oficial apareceu aqui. Peço desculpa a todos, mas a questão já está com alteração aqui, filé. Beleza? Vamos para frente. Saideira. Questãozinha de diagrama lógico. Destacar o todo. Aluno do Tiradentes eu vou chamar de AT. Inteligente eu vou chamar de I. Diagrama lógico. Como é o desenho do todo? O primeiro está dentro do segundo. O primeiro está dentro do segundo. Desenho do todo, o primeiro está dentro do segundo. Todo AT é I. Aluno do Tiradentes, que é o primeiro, está dentro do inteligente, que é o segundo, tá certo? O desenho do todo, né? O primeiro está dentro do segundo. Todo aluno do Tiradentes é inteligente. Aluno do Tiradentes dentro do inteligente. Pega o bizu. Eu observei que nessas questões que vem o todo sozinho, 90% dos itens corretos eles aparecem da seguinte forma. Se não está dentro do diagrama grande, não está dentro do diagrama pequeno. Pega o bizu. Como é o desenho? Esse bizu é quando vier o todo sozinho, tá certo? Como é o desenho do todo, né? O primeiro está dentro do segundo. Todo aluno do Tiradentes é inteligente. Aluno do Tiradentes, que é o primeiro, está dentro do inteligente, que é o segundo. Tá certo? E o item correto? Se não está dentro do grande, não está dentro do pequeno. Ou seja, se não está dentro do inteligente, não é aluno do Tiradentes. Se não é inteligente, não é aluno do Tiradentes. Resposta item C. Se viesse assim, todo A é B. Como é o desenho? O A, que é o primeiro, está dentro do B, que é o segundo. O item correto? Se não é B, que é o grande, não é A, que é o pequeno. Se tivesse todo X é Y, o X, que é o primeiro, dentro do Y, que é o segundo. Item correto?
Se não está dentro do y, que é o grande, não está dentro do x, que é o pequeno. Resposta item C. Vem comigo aqui. Bem, pessoal, você já sabe a tradição. Sempre que tem um simulado aqui no Tiradentes, que sou eu que faço, na semana seguinte a gente faz a live, tá certo? Livezinha aí, filezinha aí. Resolvi as 10 questões, peço desculpa pela alteração que eu precisei fazer na questão 9, né? Mas aqui na live ela saiu já com a correção, beleza? Queria fazer um convite a todos vocês. Dia 29 de abril, próximo, sexta-feira agora, 7 horas da noite, estarei começando a última turma antes do edital, voltado para o raciocínio lógico do zero, que eu costumo chamar de raciocínio lógico passo a passo. Professor, como é esse projeto? Eu lhe explico. Serão 11 encontros presenciais, teoria e exercício, pegando tudo do raciocínio lógico. Você tem dificuldade no raciocínio lógico? Pronto, não perde a chance não, meu irmão. A turma já está oficializada. Dia 22 eu dei a aula inaugural, a turma já está oficializada. Começa dia 29 de abril, sexta-feira agora. Professor, como é que é o esquema? Vamos lá. As aulas sempre às sextas-feiras, de 7 a 9h30. 11 encontros presenciais, aqui no Tiradentes Centro. Preço promocional, R$200, podendo parcelar. Não perde a chance não. A última turma antes do edital. Pessoal que vai fazer NSS, SEV, pessoal que vai fazer qualquer concurso que tenha raciocínio lógico, venha. Eu garanto que você não vai se arrepender. Você vai perder esse trauma aí. Não perde a chance não, o preço é promocional. Estava quase R$300, a gente derrubou para 200. E você ainda pode parcelar, tá certo? Não perde a chance, dia 29 de abril agora, Tiradentes Centro, 7 horas da noite, já começa a aula 1, valendo com a apostila em mãos, beleza? Conto com a presença de todos vocês, ok? Não esquece de se inscrever também no meu canal, Prof. Airly Júnior. Estou começando a fazer umas lives e jogar uns materiais lá para ajudar todos vocês, beleza? Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu!